Um amigo chamado Tiago, que conheci recentemente, ele me relatou este caso. Hoje, trabalhamos como professores na mesma escola. Eu declaro que ele é uma pessoa culta, lúcida e pouco dada a devaneios vulgares e comuns, o que torna ainda mais extraordinária a história por ele a relatar. Em uma das inúmeras aventuras que ocorreram durante a adolescência, na década de 90, na cidade de Bom Jesus do Norte, no Espírito Santo, este meu amigo, que se chama Tiago, e vários outros companheiros que eu não conheci, haviam se reunidos na clareira de um pequeno bosque cercado em sua cidadezinha natal para beber, rir e conversar. Eram altas horas da noite e todos se divertiam, e nada de anormal. E poucas são as pessoas que nunca fizeram coisas parecidas. Aquele que era a liderança natural do grupo, pois sempre há um em todo bando de adolescente que se destaca. Ele teria advertido a todos de como proceder se alguém, especialmente algum policial, se aproximasse. Olha, ninguém se apavora ou corre, pois todos aqui já têm os seus 18 anos. Estamos só com bebidas, pois não tem nada demais. E se nos revistarem e não acharem nenhuma droga ilegal, eles vão embora e a gente continua com a nossa festa. Menciono o fato porque esse líder sensato foi o primeiro a correr quando os sons começaram e o primeiro também a ver a coisa. Após isso, todos ficaram algum tempo conversando e rindo de forma tranquila, até que ouviram alguns ruídos estranhos na mata ao nosso redor. De início, pensaram que poderia ser a polícia fazendo alguma ronda ou algum curioso que ouviu o som do pessoal naquele local. Mas, no entanto, não era nada disso. Então, aqueles sons na mata foram se aproximando e de repente pairou um silêncio pesado, quase sólido. E em seguida, tudo o que se ouviu foram passos pesados e rápidos se aproximando, procedendo ser de algum quadrúpede que fazia o chão tremer. E aqueles que olhavam na direção daquilo que se aproximava disparavam em pânico. E quando Tiago olhou, o que ele viu o encheu de terror, e eu me lembro dele se arrepiar ao me contar. Acompanhado os sons e vibração dos passos que eram como os de um enorme touro, ele via galhos das árvores e arbustos quebrando e dando passagem a um enorme animal. E também gravetos sendo esmagados pelos seus cascos. De repente, da mata, ele viu 2 pares de chifres enormes, como os de um alce. Porém, a criatura que se revelou ali não era nenhum quadrúpede, pois a coisa foi se levantando e começou a andar como um homem muito magro, com longos braços, pés enormes, e a sua cabeça era como a de um cavalo. E a cor dos seus pelos eram avermelhados, assim como seus olhos. Aquela coisa voltou para o fundo da mata e começou a correr ao redor deles. E a sua corrida veloz estava cada vez mais próxima. Os gritos aterrorizantes que emanavam daquela criatura eram de gelar o sangue. E também não havia possibilidade alguma daquilo ser uma alucinação, pois todos estavam vendo. E isso foi o suficiente para eles saírem correndo em meio a tropeços e deixando tudo para trás. Todos alcançaram a cerca de arame e a saltaram de qualquer jeito, e muitos conseguindo cortes feios feitos nas farpas da cerca.
e outros esfolados e com contusões bem sérias. A coisa os perseguiu até ali, mas quando o último pulou a cerca, aquela criatura estava ali parada, fora da mata, começou a bufar e a gritar, e em seguida deu de costas e entrou para dentro da mata. Em seguida, os sons cessaram e tudo ficou tão silencioso como se não houvesse nenhuma criatura viva naquele bosque. Todos comentaram apavorados o fenômeno e o que cada um disse que vira batia perfeitamente com os outros relatos, o que exclui a hipótese de efeito do álcool ou alucinações, a não ser que se acredite que essas coisas possam ser transmitidas telepaticamente. O que teria sido aquilo? Alguém teria perguntado. Mas até hoje, a pergunta permanece sem resposta, e aquele fato se tornou um grande mistério sobrenatural. Comentei com o Tiago que poderia ser um mendigo, um ser do folclore americano. Mas ele não é muito de acreditar na existência dessas criaturas, pois para ele isso tudo não passa de lenda. Porém, eu acredito que em toda lenda há um pouco de verdade. E sou aquele que prefere não pagar para ver. Boa noite. Bem, antes de tudo, só para explicar, eu sou cristão. E a minha religião não acredita muito em coisas sobrenaturais. Mas depois da experiência que eu tive, eu me tornei um homem muito crente em relação ao desconhecido. Muitas pessoas acreditam em reencarnação. E eu, particularmente, creio no que a Bíblia diz, mas não vem ao caso, pois respeito e gosto de ouvir o ponto de vista de outras pessoas. E este caso em específico ocorreu quando eu morava em São Paulo, no ano de 2004. Certa vez eu estava em casa, e era uma casa de aluguel com 3 cômodos. Eu havia me deitado fazia pouco tempo, e a luz do quarto estava desligada, e os únicos sinais de luz que tinham eram os da brecha da janela mostrando a luz da lua, pois a do poste estava queimada e a da cozinha ficava depois da sala que separava o quarto da cozinha. Eu já estava deitado, e quando de repente me aparece na frente da minha beliche uma mulher muito linda, branquinha, com um cabelo na altura dos quadris e aquele vestido vermelho decotado, e então eu paralisei. Não conseguia mais me virar, nem me mexer e nem fechar os olhos. Eu fiquei ali, parado, olhando aquela cena. Mas de repente, ela começou a rodar no quarto, e eu me lembro até de ouvir como se fosse um barulho de chocalho de cobra enquanto ela girava. Ela rodou, rodou, e quando parou, o seu corpo continuou perfeito. Os seus cabelos lindos, o seu vestido intacto. Porém, o rosto dela se desfigurou e cresceram-lhe chifres, e ficou quase inexplicável, horrível. Da sua pele saíram escamas prateadas, e a sua língua se tornou imensa, e da sua cintura para baixo se formou uma longa cauda de serpente que deveria ter quase 2 metros. Eu gritei, gritei, e parece que não conseguiram me ouvir. Mas aí, os meus pais que estavam na cozinha correram até o quarto e acenderam a luz. O meu pai, que na época era líder de um ministério cristão, abriu a porta do quarto de uma vez, me abraçou e a minha mãe também.
Então eles oraram por mim e foi aí que eu consegui dormir naquela noite. Eu sempre senti e sinto até hoje a presença daquela criatura, mas não a vejo sempre. Mas sei que ela está próxima de mim, tentando me atormentar. Mas, como eu pessoalmente e através dos ensinamentos que eu recebi e creio, eu aprendi que não é algo bom. Eu repreendo e não permito que isso me intimide. Eu acredito que seja a mulher cobra. Talvez ela quer me hipnotizar e me seduzir, e então eu serei a sua refeição. Bem, por isso eu fico muito esperto para não cair em tentação. E toda noite eu sempre oro antes de dormir. Boa noite.